Frei, boa noite. Boa noite. Primeiro, quero lhe agradecer em nome de toda essa equipe maravilhosa aí pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, pela sua amizade e pela sua humildade, né? De mandar um texto. Nós sabemos que vai ser muito útil ainda colocar. Espero que colabore. Certamente vai colaborar muito com a equipe, tá? Uma notícia que Carlos e Ney, que está aí junto, que são os nossos. Acena para eles aí, Carlos e Ney, para ele lembrar quem é. Sei, torcedor do Bahia. É, então, assim, Errou, Frei Fernando. Não, torcedor do Bahia. Conversamos com o Carlos Ney e falou: ó, nós estamos querendo convidar um sacerdote para que ele traga uma palavra para nós, alguém que conheça o SCC, e assim, como não é novidade para ninguém, não é segredo, né, que o senhor sempre fala o quanto que o SCC lhe tocou e fez o senhor ficar apaixonado pelo SCC, e isso foi o Espírito Santo que falou assim, ó, chame Frei Fernando, né? E aí agradecemos muito aí a sua participação conosco. Então, deixa eu passar a bola e agora eu passo a palavra aí para o senhor. Frei Fernando, rapidamente, ele esteve conosco como pároco na paróquia Nossa Senhora de Fátima, um frei franciscano, e hoje está lá no Valparaíso de Goiás. Oh, Cidade Ocidental. Cidade Ocidental, vizinha. Fique então, à vontade, Frei. Boa noite. Eu agradeço, né, porque, de fato, eu me encantei com o SCC. São muito poucas pastorais, movimentos ou grupos que têm a dinâmica espiritual e a dinâmica humana do SCC. As espiritualizações do encontro que eu chamo de tirar as sombras, as trevas do SCC, é uma escola de crescimento enorme. São pouquíssimos movimentos que nós encontramos com essa dinâmica, de trabalhar as nossas próprias sombras, nossas próprias misérias, e apresentar uma proposta evangélica. Isso é muito importante. Não, eu digo que eu fiz o SCC e porque eu consegui entender certas sombras da minha vida, certos erros, certos caminhos que eu tinha que traçar a partir do SCC. Eu sempre, Kleber e Neia e Rogério lembra que existia um Frei Fernando antes do SCC e um Frei Fernando pós o SCC, porque isso me deu uma abertura de como realmente organizar a nossa espiritualidade, a nossa vida. E é isso que temos que marcar. E um congresso, que é justamente congregar as pessoas no mesmo ideal. E o ideal é a palavra de Deus encarnada na pessoa de Jesus Cristo. É um desafio, porque hoje nós trabalhamos também dentro da igreja, como no texto eu falo muito bem isso, da sociedade hipermoderna, nós trabalhamos com vaidades de pessoas, a começar por nós, sacerdotes, muitas vezes somos vaidosos, onde se tem onde se tem uma regra, onde se tem um cronograma, onde se tem um documento, e o documento maior do SCC é o amor. Então, acredito que a escola espiritual do SCC, e principalmente essas espiritualizações, essas preparações, é eliminar a cegueira que muitas vezes estamos. E o que é muito mais importante, eu acredito que uma das maneiras de tirar essas cegueiras é através das pessoas. Porque não é muito fácil chegar numa pastoral da saúde e dizer, eu quero 5 membros. Pronto, esses 5 membros, eles vão ficar 7, 10 anos. Olha, tá bom. O SCC faz uma dinâmica que me encanta até hoje, e isso me faz, não só, já passei da fase de paixão do SCC, hoje é um amor pelo SCC, porque diz, não, olha, você está nessa equipe, você vai ter X de pessoas, e essas X de pessoas, essas 10 pessoas, vai te ajudar no crescimento humano, no crescimento espiritual, no crescimento familiar. Nós vamos agora, você hoje está na cozinha, amanhã você está na vigília, amanhã você está na liturgia, na visitação. Essa escola de santidade, que eu falo muito que os trabalhos do SCC são escolas, ou uma única escola de santidade, é que faz o SCC ser o SCC hoje.
e sabemos da nossa responsabilidade evangélica, ou seja, de melhorarmos a cada dia. Então, tirar as sombras, sermos realmente pessoas alegres, felizes e apresentar um Deus de amor. Eu gosto muito da teologia do processo. Eu gosto muito dos teólogos dessa teologia, porque eles vão dizer que o poder de Deus não é ser onipresente, onisciente, fazer estrela, fazer chuva. O poder de Deus consiste no amor que desperta em nós a capacidade de amar uns aos outros. Esse é o nosso processo de crescimento. Isso é a espiritualização do ECC. Despertar naqueles que estão fazendo o encontro a primeira vez, daqueles que vão trabalhar, de pessoas experientes como vocês, despertar esse poder do amor. Porque só através do poder do amor é que consegue suportar a chatice do outro. É que consegue suportar uma determinada provocação. Uma coisa assim que isso é um gesto de humildade muito grande. Eu lembro que, de repente, eu via nesses 4 anos que eu tive a graça de estar acompanhando o ECC, que gerou, né, Leila e Kleber lembra, Rogério e Neia e outros, mas também nas outras paróquias, gera ciúme nas outras pastorais e movimentos. Mas o que me encantava é porque quem era que estava apresentando, estava na sala, coordenando a sala, no outro encontro, no outro ano, está lavando vaso. Imagine só o que é que uma pessoa, olha o que é entender a mensagem de Jesus, o que é entender a mensagem do Evangelho. Você está com o microfone lá, eu brincava sempre, o William Boni e Fátima Bernardo, mas separaram, não vamos falar, né? Mas estava lá apresentando, lá numa sala, muitas vezes com conforto. De repente, no outro ano, você estava limpando vasos. E isso chama-se serviço na gratuidade. E esse congresso é justamente mostrar o valor da nossa fé diante de uma sociedade totalmente secularizada. Então, o poder de Deus, olha, Leila agora apareceu. O poder de Deus está nas nossas ações, quando nós fazemos por amor. E o ECC é um processo. E esse congresso, que com a graça de Deus vai acontecer, né? E nós temos assim, só partilhando, me permitam partilhar, que está no coração de Deus, está no nosso coração. Eu, Kleber e Leila, temos um desejo de escrever, temos livros, organizar os livros sobre as espiritualizações que escrevemos, as meditações. Então aí nós estamos, né, a pandemia impediu um pouco, mas para mostrar justamente esse serviço na doação. E esse congresso dizer, olha, o amor de Deus, ele tem o poder, porque ele chega aos corações. Porque eu vi pessoas na paróquia Nossa Senhora de Fátima, eu celebrei em Santa Bárbara, celebrei em Santo Estevão, na verdade eu celebrei quase toda a Feira de Santana, por causa do texto dos homens, ou também porque eu também, né, as paróquias chamavam, não consegui dizer não, mas observei pessoas, principalmente na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que eu pensava que jamais iria estar realmente engajado numa pastoral. Então, nós falamos hoje de uma sociedade, de uma religiosidade que se procura milagres, ou de uma religião que procura milagres. O milagre está no ECC, que transforma um homem totalmente fechado em si, um homem totalmente orgulhoso, consegue fazer com que ele realmente tenha uma abertura totalmente para o Evangelho e possa dizer, hoje eu não consigo viver sem o ECC, hoje eu não consigo viver sem Deus. E isso é uma coisa que de tamanha proporção espiritual, e eu acredito muito, aqui eu estou trabalhando muito essa dimensão, a dimensão, como eu falei no áudio, Kleber, e para os outros, a pedido do pároco aqui, eu estou trabalhando muito a dimensão psicológica e espiritual do ECC, com os casais do ECC, com os círculos, porque, de fato, nós temos que conhecer a nós mesmos. E a espiritualidade do ECC é um caminho para uma santidade, mas uma santidade com os olhos abertos. É aquilo que Médici, que é um
foi um teólogo alemão, faleceu o ano passado. Ele dizia que nós temos que ter uma mística com os olhos abertos. E o ECC é essa mística com os olhos abertos. Ou seja, tem a mística, tem a liturgia, a celebração, mas com os olhos abertos, com os olhos na realidade do irmão, com a fraternidade. A coisa bonita é quando se termina o encontro, na primeira etapa, o que acontece? Eu vejo, né, as pessoas que não tinham carro, a solidariedade, a fraternidade. Eu confesso que a segunda-feira, depois do SCC, era a pior segunda-feira do mundo, porque chegou um momento que você não quer que acabe o SCC. E o domingo a gente voltava cansado, todos nós voltamos cansados do SCC, aquela bagaceira do corpo, mas parece que um espírito jovem, um espírito de vontade, se fica até meia-noite, a gente tem força para ir para o jantar, para visitar os casais que fizeram. E a segunda-feira é terrível. Parece que assim, a gente tem a minha experiência, partilhando um pouco da minha experiência, até esperar a segunda-feira, né, que é a partilha, ver. Então, essa saudade, e a gente sabe que a experiência do encontro, ela acontece quando gera saudades. E isso quando gera saudade. Essa saudade do SCC, é tanto que muitas vezes eu leio o que eu escrevi, as espiritualizações, fiz retiro pessoal e nas minhas meditações comunitárias de um retiro, pegava as espiritualizações do SCC, porque é justamente deixa saudade. Então, se deixa saudade, há esse encontro com o Cristo. E esse é a mística dos olhos abertos. Ver o irmão. No texto, se vocês forem ler, eu coloco bem claro que, repito, tem um documento, mas o documento maior do SCC é a lei do amor ensinado por Jesus. E isso é muito importante. E outra coisa também que de certa maneira, fascina no SCC é matar a própria vontade. Nós sabemos, como eu já falei, nós sabemos que dentro da igreja, dentro da sociedade, existe muita questão de fazer a própria vontade. Hoje, eu também coloco no texto isso, partilho com vocês. Hoje, nessa sociedade hipermoderna, não tem que ter sofrimento, não tem que ter dor. Ninguém quer sofrer, Deus também não quer o sofrimento. Mas nós não queremos, nós achamos que matar a nossa vontade, e muitas vezes essa vontade, uma vontade totalmente egoísta, nós sofremos, porque tudo tem que satisfazer os meus desejos, minhas vontades. E o SCC, ele vem matar as nossas vontades, totalmente. Primeiro porque tem a dimensão. Como o Frei falou, lá tá chovendo, né? Então pode ser que vai acontecer isso aí com o sinal. Então, mas o diretor espiritual, ele não tem o poder de mandar, vamos dizer, de administrar, mas de conduzir almas para o Cristo. Então, ele tem justamente ali uma missão a ser cumprida, que é a missão de dizer, olha, a minha missão é apresentar, ofertar essas pessoas que estão trabalhando ao coração do Cristo. E justamente ali, quando se faz na adoração, quando vai recolher o Santíssimo. Então, eu gosto muito de se chamar o SCC, se eu estiver errado, vocês aí me corrijam, da Escola de Santidade. E eu acredito que para melhorar, se essa sociedade que estamos vendo hoje, principalmente no Brasil, colocasse a dinâmica, a pedagogia do SCC, seríamos outro país. Porque esse processo humano, espiritual, realmente é muito forte. Foi forte na minha vida, né? Toda a gratuidade, a alegria do serviço. E ainda não entendi assim, como é que uma pessoa cozinha para 54 pessoas ou mais, como acontece na primeira etapa, na segunda, é assim, está lá na cozinha, congregar as pessoas com um único ideal, mas também é necessário realmente buscarmos matar a nossa vontade, porque quem é coordenador, o casal coordenador arquidiocesano aí, que está me devendo um carneiro aí para a gente comer. Eu ainda não esqueci do carneiro não, viu? Não esqueci do carneiro ainda que vai matar não, o casal coordenador. Quem mandou o senhor ir embora? Mas eu tenho, olha, se não fosse a pandemia, eu tenho vários encontros aí em feira, viu? Mas a pandemia não deixou. Mas assim,
Então, isso eu vejo que o casal coordenador sabe como é difícil trabalhar com determinadas pessoas, que tem que ser, que é assim, o SCC tem que ser assim. Eu lembro que na partilha, aí todo mundo está em segredo aí, não vai falar para os seus párocos, né? Eu lembro que na reunião do clero, alguns, não todos, mas alguns padres, que não entendem a pedagogia do SCC e diz, não, tem que ser assim, vou acabar com isso, não quero isso. Ora, se nós queremos um crescimento, se o padre ou o casal ou o coordenador quer um crescimento, e esse crescimento passa por etapas. Então é necessário as etapas do SC, é necessário que se cumpra aquilo. Nós, quando não entendemos, é complicado. Apesar quando eu cheguei aí em feira, eu não tinha experiência nenhuma de SC. Eu dei palestras em vários de Eucaristia, isso, palestras no sentido da vida do partilha convocacional, mas quando eu cheguei aí, e aí o Rai e a Mira, esposa vai dele, mirar. Mira. Mirá, Rai Mirá, que disse assim, sentaram comigo me deram o documento e eu comecei a estudar o documento. Porque eu não entendi, eu estava mais perdido, popularmente falando, estava mais perdido que cego de tiroteio. De que é que eu vou fazer no SCC? Eu sou diretor espiritual, mas o que é que eu vou fazer? Então, assim, e quando eu sentei e entendi, na primeira vez, totalmente, no primeiro encontro, foi em 2015, ainda foi, quando eu já peguei a reta final, 2016, aí que já foi com os pés no chão, eu conhecendo, é outra coisa. Então, de realmente fazer com que quem tem que aparecer não é Cristo. E vocês sabem, a Sheila sempre partilhava que algumas pessoas, né, ela teve passando um pouco da dificuldade, de que algumas pessoas iam falar e tem que falar isso, não queria seguir, tudo. São esses desafios da vaidade humana, né, de querer, eu sempre recordo que nós temos ainda isso nas igrejas, na sociedade no todo, a vaidade de ser o melhor casal coordenador, eu trato isso também coloco isso no texto, de ser isso. Hoje, eu também cito aí o Hegel é um filósofo, né, quem é filósofo aí, né, Hegel é um filósofo que eu gosto bastante, e Hegel tem um pensamento que eu também partilho aí um pouco, que diz assim, olha, nós fazemos tudo para aparecer, nos comportamos como os animais, nos matamos uns aos outros. Só que os animais só se devoram, só vão brigar por comida e para proteger a sua cria. Nós brigamos pela vaidade. E a vaidade que é um serviço. Por quê? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido do nosso serviço? A cruz de Cristo. Também quem quiser partilhar, só é dizer, Frei, eu que falar alguma coisa, fica à vontade também, viu? Então, é a cruz de Cristo que realmente, quem está com vaidade, seja eu, seja todos nós, seja quem for, a vaidade de querer ser o melhor pároco, querer ser o melhor bispo, não sei o quê, olhe para a cruz de Cristo. Olha isso assim. O Paulo Suas é um teólogo da missão, né? Ele é o responsável pelo mestrado da missologia lá em São Paulo. E ele escreveu um livrinho recentemente sobre a missão nos dias atuais. E ele vai fazer uma crítica à teologia da prosperidade. Ele vai dizer: olha, Jesus não prometeu Ferrari, Jesus não prometeu jatinho, Jesus não prometeu casa boa, Jesus prometeu o quê? Renuncia a si mesmo, renuncia à sua vontade e vem, tu vai ser apedrejado. Então, Paulo Suss é um teólogo alemão, mas muito tempo radicalizado no Brasil, vai dizer desse livrinho, olha, a nossa missão é o esvaziamento de nós mesmos. Então, quando tiver uma vaidade, porque, como eu falei, iniciei, trabalhar no congresso é trabalhar com vaidades, mostrar que é o melhor congresso. E quando é o melhor encontro? Quando é o melhor congresso? Quando as pessoas fizeram as descobertas do amor de Deus em suas vidas. Porque nós vivemos hoje o vazio. Então, quando tiver eu sempre falo assim, quando tiver alguma briga, alguma coisa de todos os pastorais, hoje eu digo, olha para a cruz. Olhe para a cruz de Jesus Cristo. Olha, então, qual é a grandeza nossa? Mostrar que esse homem, que esse tal de Jesus de Nazaré, que conquista os nossos corações, morreu de uma cruz, sofreu
por amor. E o SC mostra justamente tudo isso. Eu repito, não é porque eu amo o SC, é algo que realmente, por isso, a minha, com toda certeza, logo com o Kleber sairmos isso, divulgarmos aí algo sobre o SC, mas porque é uma escola de vida. O SC não me ajudou só a ser padre, a não ser só, mas me ajudou a ser homem, ser humano. Ajudou na minha própria afetividade, na minha própria sexualidade, na minha própria relação com os outros, nos momentos difíceis, né, da paróquia, de enxergar os meus próprios erros, minhas limitações, apontou quando eu tenho que chegar, olha, eu preciso de ajuda. Por isso o SCC trabalha em equipe. Nunca é alguém sozinho, tem que ter equipe, porque é essa dinâmica da ajuda, de correr, de partilhar. Na primeira etapa, isso eu acho que é graça de Deus muito grande, de todo o momento bonito da primeira etapa, mas o que eu acho fundamental, o que me encantava era a partilha a dois. Sabe? Quantos casais se reconciliaram naquele momento? Senta, que nunca conversavam em casa, que nunca conversam, senta ali, frente a frente, uma confissão, e ali, então, ali eu ficava assim, pronto, ali está quem de fato, né, minha interpretação, eu dizia, quem de fato teve aquela conversa entre esposa e esposo, entre homem e mulher, quem fez uma conversa séria, ali fez o encontro, ali fez o SC. E isso, nesse tempo de hoje, da modernidade, da tecnologia, das redes sociais, são pouquíssimos, porque nós estamos com um processo de fuga. As redes sociais, não temos tempo mais para conversarmos, é conversando com o celular na mão, o SC desliga, desliga do mundo, desliga das preocupações e silencia. Só que silenciar não é essa ausência de barulho, não. Tem que silenciar para escutar. Isso é que é fundamental. Escutar, vamos dizer, escutar aquilo que é mais sagrado da esposa. E aí eu recordo uma coisa que é interessante. Nós já escutamos várias vezes, eu coloco até, por isso que eu coloco no texto, quem for ler o texto, tiver curiosidade, eu coloco no texto a questão da cegueira. Olha, Jesus perguntou ao cego, né, o Balá estava o cego, o que queres que eu faça? Se a gente encontra uma pessoa cega, se a gente encontra uma pessoa com alguma deficiência, alguma carência, nós já vamos saber o que ele quer. Mas Jesus diz: o que é que você quer? Por quê? Porque Jesus dá a oportunidade de ele falar que ninguém nunca escutava aquele homem. Ninguém nunca parava para dizer o que é que você quer. Sempre era excluído. E no SC faz a mesma coisa que fez Jesus Cristo. Para para escutar. E só vamos e eu digo a vocês, casais, que só vão compreender um outro quando parar para escutar. Sem a escuta, não compreende o casal. Pode viver 70 anos juntos, sem a escuta, escutar um ao outro, sinceramente, não consegue fazer essa experiência. E o SC, primeira etapa, e as outras etapas, mas toda a dinâmica, toda a espiritualidade ou a pedagogia do SC faz aquilo que Jesus Cristo fez, dá dignidade, dá voz, porque nós sabemos que em muitas realidades brasileiras as mulheres não têm voz, o marido nem deixa escutar. E naquele momento, sobre a lei, aí é importante a lei, por isso a lei tem que servir à vida. A lei do SCC tem que servir à vida, está servindo justamente. Por que tem um cronograma? Por que tem um documento? Por que tem uma pasta? Porque vai servir à vida. Naquele exato momento, quando para o esposo, que é brutalhão, não deixa escutar, que é o machista, que o machista esconde, né? Um bocado de afetividade mal resolvida, né? Eu trabalhei, estou dando aula aqui, estou ter a graça de dar, dando aula de teologia, e eu trabalhei recentemente, o mês passado, um psicólogo norte-americano, James, esqueci o sobrenome dele. Então, assim, e trabalhamos a questão do masculino e do feminino. Então, a partir do momento em que o homem não deixa a mulher conversar, mas não é a questão, é só para ilustrar, ele está cheio de problemas afetivos,
A figura da mãe é muito presente, a figura materna faz da esposa a mãe, e vê a mãe, ou seja, vê uma serviçal. E sobre a regra da lei do SC, porque todo mundo conversando, ele fica com vergonha. Eu tenho que conversar. É ali que acontece a cura, porque ele, pela primeira vez, ele escuta a sua esposa. E ali acontece o verdadeiro milagre. Essa graça do SC não se pode perder. Por isso, nós, padres, diretores, quem for os diretores espirituais, não se pode banalizar. Se um pároco ou um padre soubesse o bem que faz o SC para a sua paróquia, ele lutava com todo exagero, mas assim, ele lutava para todo mês ter um SC novo para resolver muitos conflitos de certos paroquianos ou certas coisas, certos conflitos. Porque que, de fato, quem faz a experiência do encontro sai transformado. E isso tem que ser. E essa preparação, sabe? Preparar, escutar, que é difícil escutar. Você parar eu ver uma espiritualização, começava 8 horas para terminar 10, e vem, está cansado do trabalho, e mexer, e eu acredito que as espiritualizações têm que mexer na ferida mesmo. Viu? Nós temos que mexer na nossa ferida. E com sempre gosto muito dessa expressão, de dizer que nós temos que abrir temos que construir novos horizontes, a nossa responsabilidade. E temos um enorme, a Igreja Católica. Eu estou participando, né? Eu participo agora de alguns grupos, né, de discussões, como nesse trem aqui, com os ateus. São temáticas, são alguns ateus muito fundamentalistas, mas outros realmente com uma visão da igreja, do cristianismo, da religião muito uma visão muito melhor do que certos cristãos. E em um determinado tempo, agora há pouco, algumas discussões, um falava que é ateu, não tem nenhuma importância e tal, mas ele dizia: a dinâmica da Igreja Católica é fundamental para construirmos a civilização humanizada. A civilização humana chega pela que a igreja faz. E justamente, a gente olha um SCC, a gente olha tudo isso, vocês que se doa, olha, é a esperança voltando. Só que a esperança, né, como nos ensina a teologia, a esperança não é ficar olhando do céu cair, não, Deus mandar. A esperança é de acreditar e lutar. E o SCC não está indo por ciclo, vai lá, procura. Kleber e a Leila, não, um casal que teve algum problema lá no Casep, vocês foram na casa, outros vocês, o cara, tu vai na casa, conversa, manda isso, manda aquilo. Olha, se responsabilizar pelo outro é difícil, porque a gente tem que suportar os pecados, os defeitos. E tem coisa pior do que suportar os defeitos dos outros? E aí onde está a graça? Nós suportamos por quê? Porque nós amamos. Se nós não amamos, não suportamos. A gente vai usar, ele não quer nada, nós começamos a dar desculpas. Não, até mente, né? Eu fui lá 3 vezes na casa, toquei a campainha, liguei, não atendeu. Não foi não, porque não ama. Porque quer ficar livre do problema. Ó, ficar livre do problema é a melhor coisa do mundo. Humanamente falando, ninguém quer problema. Mas o Senhor confiou esse problema, porque nós temos capacidade não de resolver. Ninguém resolve problema de ninguém. Nós apontamos a luz. E a luz é o amor de Deus, concretizado na justiça, na solidariedade, na verdade também, porque temos que encararmos essa verdade. Então, vocês estão de parabéns de abraçar o Evangelho, porque não é abraçar o SCC, é abraçar o Evangelho a cada dia, a cada instante. Sabe, como eu falei, talvez, né, um Frei Fernando antes do SCC e depois do SCC. E isso eu partilho para todo mundo, falo nas minhas homilias, nas pregações. Quem sabe das minhas homilias sabe que eu gosto de mostrar um cristianismo, eu não gosto de mostrar esse cristianismo pesado, mas um cristianismo leve, alegre, feliz, porque eu sou feliz sendo frade. Chega de uma pregação penosa, de uma pregação macenta, uma pregação que condena, uma pregação que... Não, Deus mostrou Jesus. Eu acredito que nós temos que tirar essa hipocrisia, principalmente nós padres, temos que tirar essa hipocrisia, dizer que gostamos de cerveja,
que gostamos de futebol, que gostamos de esporte, mas tudo dentro do nosso limite, dentro da nossa responsabilidade, mostrar que nós somos seres humanos, que nós jogamos dominó, que nós gostamos de comer carne de bode, de carneiro, de buchada, mocofato, mininico, de piqui com arroz, com coisa, que gostamos de gueiroba, mostrar que nós somos seres humanos felizes, porque o Senhor nos deu, nos criou. Então, esse cristianismo, e eu lutei muito, e eu luto muito, eu acredito num projeto que é do Pagola, de um teólogo espanhol, que é a paróquia educadora, a paróquia humanizada. Também, aqui pego o gancho, já falando, né? Nós temos um problema hoje que é um aburguesamento no clero. Um aburguesamento. E eu digo uma coisa, é muito importante para todos nós, principalmente vocês que não seguimos a padres, ainda existe uma infantilização na fé, ou uma rotulação na fé. Eu tenho que rotular a fé. Então, quando lá no casebre, ou no Senhor dos Passos, ou nos Capuchinhos, ou na Catedral, não me corresponde, eu vou lá para São Paulo, porque tem o padre Marcelo Rossi que me dá isso, que me oferece o mercado religioso. Quando no padre Marcelo Rossi não corresponde, eu vou para Paraíba, depois para Paraíba eu vou na Itália, depois estou na Igreja Universal do Reino de Deus. A pessoa é livre fazer escolhas. Para dizer o quê? Mesmo com esse aburguesamento, mesmo com a questão da pedofilia no clero, com a questão do homossexualismo, são realidades tristes, mas que existem em toda a sociedade, temos uma única meta. A meta é Jesus Cristo. E seguimos ao Cristo. E não, eu tenho muito medo desse endeusamento endeusar muitos os padres. Não é um endeusamento, é um líder espiritual, é um homem chamado por Deus, é um homem que tem que ser cordeiro e vítima, ofertar, morrer pela sua comunidade. Mas por que eu digo isso? Porque muitas pessoas ficam presas ou presas a um determinado comentário, uma coisa, uma homilia que o padre fez e não gostou. Ora, é o Cristo. E eu disse, domingo eu falei, pegando o evangelho, dos espíritos impuros, e eu dizia, olha, existe um espírito impuro muito perigoso, que é que nós já saímos da missa reclamando, porque a missa não foi do jeito que eu queria, porque o padre falou uma coisa que eu não gostei, porque não cantou. Esse é o espírito impuro. Eu já saio da missa tirando a graça da Eucaristia. Eu já saio da missa reclamando. Eu já saio da missa rotulando. Eu já saio da missa reclamando. É um espírito impuro. Então, despertar em cada um de nós o desejo de seguir ao Cristo Jesus, de seguir não a homens, de seguir realmente esse Cristo, porque eu não tenho coragem de morrer na cruz. Eu ainda não tenho, não, sou frouxo, viu? Eu não tenho coragem. Mas Jesus teve coragem. Eu sou medroso. Qualquer coisa, ó, eu corro. É o primeiro a correr, né? Bom, imagine só, se tivesse fazendo um exéquia, fazendo uma encomendação, e aquele corpo levantasse, eu era o primeiro a correr. Queria nem saber, porque eu sou medroso, né? A gente é assim, um exemplo, por exemplo. Imagine só, você tá lá rezando, tá? O defunto, e aí, Frei, tudo bom? Beleza? Rezou, terminou? Oxe, eu era o primeiro, não queria nem saber, deixava defunto, deixava livre, deixava túnica, deixava tudo e corria, porque eu sou frouxo. Jesus não foi frouxo. Jesus morreu na cruz, e por amor. E é essa mensagem que temos que transmitir, e é isso que falta dentro de realmente, dentro da Igreja Católica, mostrar isso. E vocês são privilegiados. Eu aqui, né, expresso todo o meu amor, toda a minha graça pelo SCC. Eu digo com hoje, também não tenho essa falsidade, não. Eu acho que Néia sabe que eu ainda gostava, eu gosto, ia para casa aí, jogar dominó, quando eu não gostava nem passava tudo bom, porque educação é amor, então a gente tem que ser educado, né? Mas assim, eu não sei, hoje, o SC, o que seria de mim na vida espiritual, visão de igreja, claro que tem tudo isso, mas sem o SC, porque nós temos nós padres chegamos arrogantes porque nós temos a prática, mas nós não conhecemos, nós temos a teoria, desculpem, nós temos a teoria e não temos a prática, e a prática com vocês mostra o verdadeiro rosto de Deus, da doação, de pessoas ali
com problemas, enfermidade na família, mas estava ali servindo, batendo, dizendo que o gás acabou, correndo. Então é graça de Deus, né? É graça e amor de Deus presente. Vocês continuarmos perseverantes, precisamos construir essa nova sociedade, precisamos construir essa igreja educadora, essa igreja que se preocupa com o outro, essa igreja que se preocupa com quem passa fome, essa igreja se preocupa com quem não tem um teto. Nós não podemos mais admitir que crianças sejam exploradas, nós não podemos mais admitir que a fome reine no país, nós não podemos admitir a corrupção, nós não podemos admitir que os poderosos ainda continuem reinando, humilhando, e isso pela força do Evangelho. E o SCC tem muito isso. A conscientização religiosa, humana, política, social, está na pedagogia do SCC, que é santidade pura. Aí alguma coisa, alguma pergunta? Porque são 8h54, aí eu deixo algum comentário. Eu queria começar parabenizando a Kleber e Leila pelo convite que fizeram ao Frei Fernando. Nós, com a experiência que temos, conhecemos poucos padres, freios ou sacerdotes que tenha tanto amor pelo SCC. Frei Fernando devia ser assim, um casal, devia ser um frei ou um diretor espiritual regional. Nós agora acabamos de eleger o nosso frei, nosso padre, diretor espiritual regional, lá de Sergipe. Muito bem. Era uma função que cairia muito bem para Frei Fernando, viu? Quando nós Mas Deus está ele está bem lá. Quando nós conhecemos Frei Fernando em 2018, lá no encontro da paróquia Nossa Senhora de Fátima, nós ficamos encantados com o amor que ele tem pelo SCC. E realmente é um amor assim incondicional. E quando ele diz que o SCC é rígido, que o SCC tem aquela doutrina, eu poderia dizer o seguinte: o ano passado o SCC completou 50 anos, mas só completou 50 anos de sua criação porque ele defende o documento nacional. Então, se todo padre tivesse o conhecimento do SCC que o Frei Fernando tem, certamente todas as paróquias seriam, talvez, melhores, teriam famílias mais conscientes, casais mais transformados por causa do SCC. Então, nós queremos agradecer a Frei Fernando pelo privilégio de tê-los conosco nessa reunião. Essa reunião, Frei, que conta com casais altamente experientes de toda a arquidiocese e que vão coordenar círculos com casais diocesanos, arquidiocesanos e diretores espirituais de todo o Nordeste. Que missão, hein? Pois é uma missão, né, muito bonita, mas de muita responsabilidade. Mas só está na mão deles porque eles são realmente os melhores coordenadores de círculo da arquidiocese. Então, essa colaboração sua vem ajudar em muito, não só a equipe, mas a gente também. E a gente só tem que agradecer essa sua colaboração, esse privilégio que tivemos de assistir, né, esta sua palhinha para todos nós. Então, muito obrigado pela nossa parte. Muito feliz. Quando o Kleber e Leila disseram que tinham lhe convidado, a gente ficou muito feliz, porque iríamos não só lhe ver, né, mas dizer que aquele trato do carneiro está de pé. Permita dizer que, com toda particularidade, eu fiquei feliz, porque tem 2 casais meus aí, né, que é a Leila e o Kleber, o Rogério e a Né, porque foram os meus casais, são os meus casais. Pois é. Representando muito bem, né, a Nossa Senhora de Fátima, graças a Deus. Não é egoísta nada, não sou egoísta nada de dizer que são os meus casais, mas é porque foi na época que Kleber e Leila foi o coordenador, do casal coordenador, que não aconteceu o encontro, e Rogério e Né foi do G5. Agradeço, viu? Parabéns pelo trabalho. Com relação aos sacerdotes, graças a Deus que tem um documento nacional. Graças a Deus que tem um documento. Porque senão a gente fazia besteira. Kleber, é com você aí. Frei, é comigo agora. Agora. Sua bênção, Frei.
nós não poderíamos deixar de abrir esses círculos de estudo sem a sua presença. Eu presenciei o seu primeiro envolvimento com esse o primeiro dia. Parece que foi hoje. Que susto! Que susto! Estava estampado no semblante do Frei Fernando. Acho que é interessante Aquele falar como ele... povo todo que parecia uma total desorganização. Era isso mesmo, viu? Foi. Correndo, aquele início de organização do Ô, ECC. Frei, certamente Oi. você lembra. Eu tinha anotado para falar disso, aí a sintonia aqui, né? Eu lembro que o senhor chegou depois da vigília, aí falou assim, nós temos que fazer uma reunião para acertar algumas coisas, né? Aí conversou, aí foi acontecendo, no final essa reunião nem aconteceu, porque não foi necessária. O porque eu- ministério do ECC aconteceu com o Frei Fernando, né? A vida do Frei Fernando. E a partir daquele dia, a partir daqueles dias, ele se mostrou, não é, né? Uma pessoa tão importante para nós no ECC. Edificou tanto, valorizou tanto cada atividade, cada evento, cada encontro, as suas espiritualizações escritas, o desejo de ter, né, e de vivenciar e de acontecer uma paróquia educadora. Que falta, que saudade, né, que saudade. Mas essa conexão, o que foi plantado, o que foi construído, é relembrado em todos os momentos, em todas as reuniões de ECC. Então, meu agradecimento, o nosso agradecimento, porque o senhor é um sacerdote que tem uma relação com a ECC do qual nós precisamos, nós casais precisamos. Eu coloco a minha vida de ECC, de encontreira com Kleber, em dois momentos. O meu encontro, em 1999, um encontro com um padre querido, né, que foi quem nos propiciou tantas coisas, Padre Ney, e esse encontro contigo, Frei, esse encontro contigo, que através de ti, da forma com qual o senhor, foi um diretor espiritual na nossa paróquia do ECC, nós podemos acreditar na força que esse movimento, que esse serviço tem para os casais. Então, quantos ECCs bonitos e fortes foram consagrados e foram acolhidos pela sua pessoa, certo? Sim. Pela sua presença, pelo seu falar. E hoje deve ter, mas eu desconheço um Frei tão atuante que escreve tão bem sobre encontros de casais com Cristo. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Agradeço. Só assim, eu estava perdido, eu não sabia como fazer, eu não sabia. Eu tinha que perguntar, mas o que é que eu tenho que fazer? Mas aí depois eu li o documento e o Rai me ajudou muito. Eu sou grata ao Rai e a Mira até hoje. Ela, mais Kleber, eu sou tímida para falar, sabe? Mas a catequese do Frei me emocionou. Eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas ele falou de uma forma tão leve, tão suave, tão verdadeira, né? Que muitas vezes, por ser padre, ou bispo, ou frei, dá aquela impressão de que é uma pessoa perfeita. E que, na realidade, é humano também como nós, né? E que gosta de coisas, vamos dizer assim, entre aspas, do mundo, quer jogar dominó, comer, como ele falou, comer bode, comer carne assada, que muitas vezes passa a impressão daquela pessoa perfeita, daquela pessoa que não gosta de nada disso, que não gosta de nada errado. E ele, na verdade, na simplicidade, mostrou que eles todos é humano como nós, né? E, assim, agradecer muito pela catequese dele. Eu fiquei muito emocionada, né? Não poderia deixar de agradecer, né? De, assim,
ficasse feliz ele me comoveu com as palavras dele, né? Não só no movimento, mas como na vida do dia a dia do ser humano. E pedir assim a vocês que convide ele nas outras reuniões para ele fazer parte também, que ele é muito carismático, muito lindo. Realmente, é como nossa irmã falou aí, foi uma noite de catequese excelente. Eu nunca vi, desde quando nós estamos na SCC, eu nunca ouvi um padre falar tão bem, o que ele fala assim, é com muita propriedade, vivenciou, ele pegou o documento, ele pegou tudo de bom que a gente faz é pegar a teoria e trazer para a prática. Frei Fernando, o senhor está de parabéns. Eu creio que nada acontece por acaso. Naquele primeiro momento, quando Leila lhe chamou com Kleber e para fazer o convite, e o senhor acompanhou, o senhor foi iluminado naquele momento. De lá para cá, o senhor foi luz. Eu não tenho dúvida, não conhecemos pessoalmente, mas só por esse momento eu estou arrepiado de emoção. Mas é excelente, o senhor está de parabéns. Depois que o padre Afonso Pastore fez o documento, acho que vamos endossar lá o nome, Frei Fernando de Araújo também. Almir emocionou muito, né? O seu testemunho é um testemunho mais valioso que de muitos casais que realmente vivenciaram. Você vivenciou o encontro como casal. O seu testemunho é mais enriquecedor. O que aconteceu? A irmã falou que ficou emocionada. Eu também. Vocês viram, eu estava aqui assim, ó. Sacando aqui, porque emocionou muito bem. Você vive, o senhor sente o encontro de casais com Cristo. Maravilhoso. Estou maravilhada em ouvir você falar do encontro dessa forma, viu? Parabéns e venha mais vezes. Bem aqui, Léo e Lai, a emoção foi a mesma, o sentimento também é o mesmo. E eu me vi, Frei Fernando, e exatamente as palavras de Almir, eu estava aqui com sede para falar, com vontade de falar. Eu me vi exatamente lá há 50 anos, até muito antes, quando Afonso Pastore estava sonhando e criando o SCC. E eu digo, no meu pensamento, que eu sou enfermeira, eu tenho duas pessoas que representam a enfermagem para mim. É a Florence, né, lá nos idos da Grande Guerra, na Crimeia, e aqui no Brasil é a Ana Nery. Pois, para mim, o SCC tem Afonso Pastore e agora tem o Frei Fernando de Araújo. Deus continue lhe abençoando. Amém. Deus continue lhe iluminando. Precisamos mais de Freis Fernandos no nosso mundo. Amém, amém. Nós aqui podemos falar também de propriedade que a gente viveu junto, né? Jogamos dominó, tomamos cerveja. Veio muito aqui na minha casa e você vê um padre celebrar missas na casa de uma pessoa com câncer e ele ter essa disposição de ir na casa dela celebrar missa lá para ela, só para ela. Não é qualquer padre, não é qualquer frei, gente. E eu vi ele fazer isso várias vezes, e eu fui nessa casa, e com minha, né, como eu sou da liturgia, me chamava e ia. E esse frei aí, que vocês estão parabenizando, ia na casa dessa mulher. Não sei como hoje ela está, se tem algum frei, um padre, disponível a estar lá, ao encontro dela, porque ela não pode sair de casa. E ele... Ô, Neia, a última missa que ela participou foi aquela que nós celebramos. Enquanto eu estava aí, eu celebrei. Ela liga constantemente para mim, faz fazer 2 anos que ela não participa de missa presencial, né, com alguém. Então, é desse padre, viu? É desse frei que a gente está falando aí, que põe a prática na teoria e a prática, o amor. Porque não adianta a gente ler o Evangelho, a gente se debruçar no Evangelho, uma palavra rica, e não viver. Não adianta. Então, a gente está na frente de um frei que vive aquilo que ele prega. E ele é isso aí mesmo. Ele come ovo, né? Ele senta, ele deita. Se ele quiser dormir, ele dorme no sofá. Então, é esse padre, esse frei, que vocês estão vendo
né? Ele chega na comunidade, todo mundo sabe que ele chega fazendo zoada, ele chega chamando todo mundo pelo nome. Ele conhece os paroquianos dele pelo nome, né? Que venha vários padres e frades dessa forma. Não estou dizendo que ele é perfeito, não. Nós temos os erros, nós temos os defeitos e temos os acertos. Ele está mostrando isso para a gente, que nós somos capazes de ser santo, né? Viver o evangelho com alegria, com amor. E foi Frei Fernando ensinou a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Kleber, Leila, agora com vocês, Pronto. comandando. Tá. Ô, Frei, quando o senhor foi falando e do olhar rápido que eu consegui ver no texto, algumas coisas agora com a sua fala aí tocou, né? De várias eu precisei destacar aqui. E uma das coisas, Carlos e Ney não está mais, mas nós vamos passar isso para eles, que a dinâmica desse congresso ela muda um pouco em relação à primeira, segunda e terceira etapa. Uma das coisas que eu achei interessante que pede assim, na sala da equipe, obrigatoriamente precisa ter um altar com uma cruz, com a imagem da Sagrada Família. Tal. Quando o senhor falou assim, quando tiver a dificuldade, olhe para a cruz. Me veio na hora essa orientação. O quanto que é importante isso, né? A gente ter essa certeza, nós temos, mas está ali materializado na nossa frente, o crucifixo para a gente olhar e falar assim, ele foi por mim, eu serei por ele. A outra questão é o silenciar para escutar. Quanto que isso é fundamental? Quanto que os casais precisam disso, né? Eu tenho alguns exemplos nessa caminhada do ECC e fora do ECC dessa oportunidade. Vários, mas eu quero rapidamente destacar 2. Quando a gente ainda estava lá no Gama, no Distrito Federal, nós fomos visitar uma colega que descobriu um câncer e ela morava colada em um apartamento de outro casal que tinha feito recentemente o ECC. Bater na porta e fazer uma surpresa, aí nós vamos. Quando nós batemos, aí eu estava com o violão e estamos cantando Restauração do Dunga. Deus veio o coração, sombra. Ele caiu em choro. E aí ele falou, meus irmãos, olhe para aqui, ó. Minha mala estava arrumada, eu estava saindo de casa agora. Esse amor de vocês, esse acolhimento, transformou a minha vida. Uma experiência em Fátima, nós nos hospedamos lá num pensionato chamado Maria José, hospedaria chamada Maria José. E a dona era Dona Maria José, dessa hospedaria, uma senhora já bem fraquinha. E aí aí teve um dia que Leila subiu com os meninos para o quarto, ficamos um tempo, depois Leila subiu e eu continuei com ela à noite. E conversa, ela me contando de tudo. E aí eu saí, deixei até ela se cansar, ela falar o que queria, contar a história dela, e saí. No outro dia de manhã, ela me chamou, seu Kleber, faça o favor. Aí eu fui, ela falou, lembra o que eu lhe falei ontem, de quando o Papa João Paulo veio aqui, que ela fala bala, o rubi, né, que presenteou Nossa Senhora com uma bala de rubi, que está na coroa e tal. Eu tenho isso aqui do jornal da época, eu quero lhe oferecer, lhe presentear. Aí eu, não, Dona Maria José, não posso aceitar, é seu, a senhora guardou isso. Não, eu tenho outro já num quadro, mas isso eu quero lhe dar de presente, me deu. Aí ela pegou e falou, e eu quero lhe dar outra coisa que foi da minha catequese. E me deu isso aqui, ó. Jacinta de Fátima, de 1957. Me deu esse livro da primeira dela. E sabe o que ela me falou? O senhor tem ideia de quantas pessoas se hospedam aqui? Em uma semana, em um ano, poucos param para dar atenção a gente. Então, eu estou lhe presenteando por me ouvir. Quando eu voltei, uns 2, 3 meses depois, ela não pôde me receber, porque o câncer já tinha... Aí ela me falou que ia fazer, que pedia oração, que ela ia fazer uma cirurgia, e aí a filha me falou, ela não pode receber, porque ela está numa condição muito grave, o câncer avançou muito, né? E
quando a gente ouve tudo isso, e lê o que o senhor escreve, tanto na espiritualização e outra, fica muito claro, né, que a missão não é abraçar o ECC, mas o evangelho. Se a gente fosse pegar tudo o que o senhor falou, o que Almir colocou aí do documento, e fosse fazer uma relação com o documento nacional, está aí. Tudo muito bem relacionado com os objetivos do ECC, das 3 etapas, e a finalidade também das 3 etapas. Então, para nós é uma imensa alegria contar com a sua presença, né, virtual, e a presença física sempre é uma alegria, sempre uma pessoa muito alegre, muito... E, como eu iniciei, a característica da generosidade e da humildade, como o Né destacou e muitos destacaram aí, é muito forte, fica muito forte para nós. Então, nós somos gratos a Deus por ter colocado o Senhor no nosso caminho e agora no caminho desses demais irmãos aí. Mas eu agradeço demais a vocês. Estou sempre pronto para servir no que posso ser útil, né? Com as minhas limitações, com os meus pecados, mas juntos nós podemos superar e construir uma igreja bonita. Né? Obrigada a todos, irmãos e irmãs em Cristo, né, por mais uma reunião, a primeira reunião de 2021, iniciando já com os nossos estudos temáticos. Nós vamos ter o segundo encontro, o segundo estudo no próximo mês, vamos divulgar, e enfim, né, vamos acreditar, ter fé e esperança de que isso tudo vai passar e que o congresso, de fato, vai acontecer para a honra e glória do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.